Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos terminando o ano litúrgico. O próximo domingo será o domingo de Cristo Rei, o último domingo do ano, e logo a seguir, já no finalzinho de novembro, dia 27, nós estaremos começando um novo ano litúrgico, com a celebração do Advento. Então nós estamos assim no final do ano litúrgico. E é uma ocasião em que a Igreja, na sua liturgia, chama a atenção para os acontecimentos que vão se aproximar com a celebração do fim do ano litúrgico, e é uma aproximação também do fim da humanidade. Não sabemos quando o mundo terminará, não sabemos quando Deus vai encerrar a sua obra, mas uma coisa é certa, nós estamos assim caminhando para o fim dos tempos. E por isso mesmo, o Evangelho de hoje, Evangelho de São Lucas, nós estamos já no capítulo 21 de São Lucas. O Evangelho de São Lucas tem 24 capítulos. Nós estamos já no finalzinho do ano litúrgico. E o capítulo 22 de São Lucas, o capítulo que vai ser iniciado nas próximas semanas, fala da obra de Cristo, que vai morrer por nós e vai salvar a humanidade. Então nós estamos no final do ano litúrgico e por isso mesmo a Igreja faz alusão aos fatos finais. Hoje a Igreja no Evangelho de São Lucas faz referência aos acontecimentos que haveriam de acontecer em breve, naquele tempo que Jesus falou essas palavras. Nós estamos no finalzinho do ano litúrgico e São Lucas, no seu Evangelho, já vai nos preparando para os acontecimentos finais daquele tempo que estavam sendo vividos por Jesus e pelos discípulos. A cidade de Jerusalém seria cercada pelas tropas do exército romano e o templo, o segundo templo, vai ser destruído. O primeiro templo, aquele que Salomão havia feito, foi destruído no passado. A questão de algum tempo atrás. Mas depois, Deus permitiu que o povo de Israel pudesse reconstruir o seu templo. O templo que Jesus visitou, que nós só temos referências dele aí nesses evangelhos, é o segundo templo, aquele que foi reconstruído com o retorno do povo do exílio da Babilônia. Então, esse segundo templo vai ser destruído pelo povo romano, pelo exército romano, lá por volta do ano 70 da era cristã. E estava se aproximando esse tempo. Então, o Evangelho de hoje lembra exatamente esses acontecimentos finais. O povo, nesse dia do Evangelho de hoje, ele estava assim, olhando o templo com admiração. Então, Jesus vai falar que aquele templo vai ser destruído. Nós sabemos, é o segundo templo, aquele que foi reconstruído depois do retorno do povo do exílio da Babilônia. Então, a missa de hoje lembra esses acontecimentos que estavam para ser vividos em Jerusalém. A invasão do exército romano,
a destruição do templo de Jerusalém, o segundo templo, e muita perseguição, muitos acontecimentos assim tenebrosos iriam acontecer. Haveria terremotos, fomes, pestes. Então o povo estava vivendo na aproximação de acontecimentos dolorosos. E então o evangelista São Lucas, no evangelho de hoje, já faz alusão a esses acontecimentos que estavam para suceder. Mas Jesus alerta que, mesmo em meio a essas perseguições que iriam acontecer, em meio a esses acontecimentos dolorosos que estavam para se suceder, as pessoas deveriam ser firmes na sua fé, porque esses acontecimentos tristes, esses terremotos, essas perseguições que o povo iria viver, seriam ocasião para que o povo pudesse testemunhar a sua fé. Eu vos darei, dizia Jesus ali no Evangelho de hoje, palavras tão acertadas que os vossos inimigos, nenhum deles poderá vos rebater, e nem um só cabelo da vossa cabeça será perdido. E é permanecendo firmes nesse momento de sofrimento que se aproxima que ireis ganhar a vida eterna. Então a missa de hoje lembra uma dimensão de perseverança. O povo é incentivado a ser perseverante diante dos sofrimentos que iriam se aproximar, porque Deus haveria de recompensar o povo pela sua perseverança. Sereis salvos pela vossa perseverança, se viverdes de modo firme em meio às perseguições que se aproximam. E nem um só cabelo de vossa cabeça será perdido. Permanecendo firmes, ireis ganhar a vida eterna. Seja, portanto, a missa de hoje para todos nós um incentivo à perseverança diante dos sofrimentos que podem acontecer em nossas vidas, diante daquilo que os cristãos são chamados a enfrentar no seu dia a dia. Cristo nos garante que, em meio aos sofrimentos, nós seremos protegidos pela graça de Deus. Então, seja, portanto, a missa de hoje um incentivo a vivermos firmes, perseverantes em nossa fé, mesmo em meio aos sofrimentos e às doenças que podem nos acometer. Assim seja.